Capítulo 9. Do meio ambiente. Seção I. Das disposições gerais. Artigo 331. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial ao poder público, o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e proteção em benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 1º. Fiscalizar e zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais. Inciso 2º. Proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico, histórico e arquitetônico. Inciso 3º. Implantar sistema de unidades de conservação representativo dos ecossistemas originais do espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus atributos essenciais. Inciso 4º. Proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis e raras, vedadas as práticas que submetam os animais a crueldades por ação direta do homem sobre os mesmos. Inciso 5º. Estimular e promover reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal, o reflorestamento econômico em áreas ecologicamente adequadas, visando suprir a demanda de matéria-prima de origem florestal e preservação das florestas nativas. Inciso 6º. Apoiar o reflorestamento integrado, com essências diversificadas, em áreas ecologicamente adequadas, visando suprir a demanda de matéria-prima de origem vegetal. Inciso 7º. Promover, respeitada a competência da União, o gerenciamento integrado dos recursos hídricos, na forma da lei, com base em os seguintes princípios. Alínea A. Adoção das áreas das bacias e subbacias hidrográficas como unidades de planejamento e execução de planos, programas e projetos. Alínea B. Unidade na administração da qualidade e da quantidade das águas. Alínea C. Compatibilização entre os usos múltiplos efetivos e potenciais. Alínea D. Participação dos usuários no gerenciamento e obrigatoriedade de contribuição para a recuperação e manutenção da qualidade em função do tipo e da intensidade do uso. Alínea I. ênfase no desenvolvimento e no emprego de métodos e critérios biológicos de avaliação da qualidade das águas. Alínea F. Proibição do despejo nas águas de caldos ou vinhotos, bem como de resíduos ou dejetos capazes de torná-las impróprias, ainda que temporariamente, para o consumo e a utilização normal, ou para a sobrevivência das espécies. Inciso 8º. Promover os meios defensivos necessários, para evitar a pesca predatória. Inciso 9º. Controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo forma geneticamente alterada pela ação humana. Inciso 10. Condicionar, na forma da lei, a implantação de instalações ou atividades efetiva, ou potencialmente causadoras de alterações significativas do meio ambiente, a prévia elaboração de estudo de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 11. Determinar a realização periódica, preferencialmente por instalações científicas, e sem fins lucrativos, de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais. Inciso 12.
Estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinérgicos e cumulativos da exposição a fontes de poluição, incluída a absorção de substâncias químicas através de dieta alimentar, com especial atenção para aquelas efetiva ou potencialmente cancerígenas, mutagênicas e teratogênicas. Inciso 13. Garantir o acesso dos interessados às informações sobre as fontes e causas da degradação ambiental. Inciso 14. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. Inciso 15. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilidade dos causadores de poluição ou de degradação ambiental e dos que praticarem pesca predatória. Inciso 16. Buscar a integração dos centros de pesquisa, associações civis, organizações sindicais para garantir e aprimorar o controle da poluição. Inciso 17. Estabelecer política tributária visando a efetivação do princípio poluidor-pagador e o estímulo ao desenvolvimento e implantação de tecnologias de controle e recuperação ambiental mais aperfeiçoadas, vedada a concessão de financiamentos governamentais e incentivos fiscais às atividades que desrespeitem padrões e normas de proteção ao meio ambiente. Inciso 18. Acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais efetuadas pela União no território do município. Inciso 19. Promover a conscientização da população e a adequação do ensino de forma a incorporar os princípios e objetivos de proteção ambiental. Inciso 20. Implementar política setorial visando a coleta seletiva, transporte, tratamento e disposição final de resíduos urbanos, hospitalares e industriais, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem. Inciso 21. Instituir órgãos próprios para estudar, planejar e controlar a utilização racional do meio ambiente. Inciso 22. Aprimorar a atuação na preservação, apuração e combate nos crimes ambientais, inclusive através da especialização de órgãos. Inciso 23. Fiscalizar e controlar, na forma da lei, a utilização de áreas biologicamente ricas de manguezais, estuários e outros espaços de reprodução e crescimento de espécies aquáticas, em todas as atividades humanas capazes de comprometer esses ecossistemas. Parágrafo 2º. As condutas e atividades comprovadamente lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas com aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, além da obrigação, ou restaurar os danos causados. Parágrafo 3º. Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado, na forma da lei, a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos pelos órgãos competentes. Parágrafo 4º. A captação em cursos d'água para fins industriais será feita jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria, na forma da lei. Artigo 332. Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, de composição paritária, no qual participarão os poderes executivo e legislativo, comunidades científicas, associações civis e especialistas na matéria, na forma da lei. Parágrafo único. Os funcionários públicos encarregados da execução da política municipal do meio ambiente, que tiverem conhecimento de infrações intencionais, ou por omissão dos padrões e normas ambientais, deverão imediatamente comunicar o fato ao Ministério Público, indicando os elementos de convicção, sob pena de responsabilidade administrativa, na forma da lei. Artigo 333. A utilização dos recursos naturais com fins econômicos deverá atender criteriosamente à legislação, cabendo ao município fiscalizar rigorosamente a manutenção dos padrões de qualidade ambiental, obrigando os responsáveis na forma da lei a recuperar as áreas degradadas.
Artigo 334. Fica autorizado a criação, na forma da lei, do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, destinado à implementação de programas e projetos de recuperação e preservação do meio ambiente, vedada sua utilização para pagamento de pessoal da administração pública direta e indireta, ou de despesa de custeio, diversas de sua finalidade. Parágrafo 1º. Constituição recursos para o fundo, de que trata o caput deste artigo, entre outros. Inciso 1º. 20% da compensação financeira, a que se refere o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição da República. Inciso 2º. O produto das multas administrativas, e de condenação judiciais por atos lesivos ao meio ambiente. Inciso 3º. Dotações e créditos adicionais que lhe forem atribuídos. Inciso 4º. Empréstimos, repasse, doações, subvenções, auxílios, contribuições legados ou quaisquer transferências de recursos. Inciso 5º. Rendimentos provenientes de suas operações ou aplicações financeiras. Parágrafo 2º. A administração do fundo, de que trata este artigo, caberá a um conselho, em que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, na forma a ser estabelecida em lei. Artigo 335. O município promoverá com a participação das comunidades, o zoneamento ambiental de seu território. Parágrafo 1º. A implantação de áreas ou polos industriais, bem como as transformações de uso do solo, dependerão de estudo de impacto ambiental e do correspondente licenciamento. Parágrafo 2º. O registro dos projetos de loteamento dependerá do prévio licenciamento na forma da legislação de proteção ambiental. Parágrafo 3º. Os proprietários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a preservar e a recuperar, com espécies nativas, suas propriedades. Artigo 336. A extinção ou alteração das finalidades das áreas das unidades de conservação dependerá de lei específica. Artigo 337. São áreas de preservação permanente. Inciso 1º. Os manguezais, lagos, lagoas e lagunas, e as áreas estuarinas. Inciso 2º. As praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, os castões rochosos, e as cavidades naturais subterrâneas cavernas. Inciso 3º. As nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais. Inciso 4º. As áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução. Inciso 5º. As áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. Inciso 6º. As florestas e demais formas de vegetação natural, conforme consta dos artigos 2º e 3º da Lei 4.761/65. Inciso 7º. Aquelas assim detalhadas por lei. Artigo 338. São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização dependerá de prévia autorização legislativa preservados seus tributos essenciais. Inciso 1º. As coberturas florestais. Inciso 2º. O sistema lagunar do município, integrado pelas lagoas de Guarapina, Padre, Barra, Maricá, Brava e pelos canais de São Bento, Cordeirinho e Ponta Negra. Inciso 3º. A bacia hidrográfica do município. Parágrafo 1º. Na faixa de proteção do sistema lagunar do município, são proibidas as seguintes atividades. Inciso 1º. O parcelamento da terra, para fins urbanos. Inciso 2º.
o desmatamento, a extração de madeira e vegetação característica, e a retirada de espécimes vegetais. Inciso 3º. A caça, ainda que amadorística, e o aprisionamento de animais. Inciso 4º. A alteração do perfil natural do terreno. Inciso 5º. A abertura de logradouros. Inciso 6º. A construção de edificações ou edículas. Parágrafo 2º. É vedado o uso de embarcações a motor no sistema lagunar do município, exceto: alínea A. Por embarcação de caráter coletivo, que vise a exploração turística, com concessão pelo poder público, e que atenda aos requisitos antipoluentes e de preservação ambiental previstos em lei. Alínea B. No canal de Ponta Negra, por pescadores credenciados. Alínea C. Em caso de emergência definida pelo poder público. Alínea D. Barcos de pequeno porte. Artigo 339. São áreas de proteção ambiental a Ilha da Cardosa, a Ponta do Fundão e a Serra da Tiririca. Artigo 340. Nas áreas de proteção ambiental são proibidas as atividades previstas no parágrafo 1º do artigo 338. Artigo 341. As terras públicas ou devolutas, consideradas de interesse para a proteção ambiental, não poderão ser transferidas a particulares a qualquer título. Parágrafo único. É proibida a utilização das áreas de proteção ambiental e outras declaradas por lei, para a criação de animais, que depreendem o meio ambiente, os quais estarão sujeitos à apreensão, e seus donos penalizados. Artigo 342. A iniciativa do poder público de criação de unidades de conservação com a finalidade de preservar a integridade de exemplares de ecossistemas, será imediatamente seguida dos procedimentos necessários à regularização fundiária, demarcação e implantação da estrutura de fiscalização adequada. Artigo 343. O poder público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção de ecossistemas. Parágrafo único. As restrições administrativas de uso, a que se refere este artigo, deverão ser averbadas no registro imobiliário no prazo máximo de 1 ano a contar de seu estabelecimento. Artigo 344. As coberturas florestais nativas existentes no município serão consideradas indispensáveis ao processo de desenvolvimento equilibrado e à sadia qualidade de vida de seus habitantes, e não poderão ter suas áreas reduzidas. Artigo 345. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender aos dispositivos de proteção ambiental em vigor. Artigo 346. Fica proibida a introdução no meio ambiente de substâncias cancerígenas, mutagênicas e teratogênicas, além dos limites e das condições permitidas pelos regulamentos dos órgãos do controle ambiental. Artigo 347. A implantação e a operação de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras dependerão de adoção das melhores tecnologias de controle para a proteção do meio ambiente, na forma da lei. Parágrafo único. O município manterá permanente fiscalização e controle sobre os veículos, que só poderão trafegar com equipamentos antipoluentes, que eliminem ou diminuam ao máximo o impacto nocivo da gasificação de seus combustíveis. Artigo 348. Os lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgotos sanitários deverão ser precedidos, no mínimo, de tratamento primário completo, na forma da lei. Parágrafo 1º. Fica vedada a implantação de sistema de coleta conjunta de águas pluviais e esgotos doméstico ou industriais. Parágrafo 2º. As atividades poluidoras deverão dispor de bacias de contenção para as águas de drenagem, na forma da lei. Parágrafo 3º.
fica vedado o lançamento dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgotos e resíduos industriais nos rios, cursos d'água, lagoas e no mar sem cumprimento das normas técnicas que evitem a poluição das águas. Artigo 349. É vedada a criação de aterros sanitários à margem dos rios, lagos, lagoas, manguezais e mananciais. Artigo 350. O município exercerá o controle de utilização de insumos químicos na agricultura e na criação de animais para alimentação humana de forma a assegurar a proteção do meio ambiente e a saúde pública. Parágrafo único. O controle a que se refere este artigo será exercido, tanto na esfera da produção, quanto na de consumo, com a participação do órgão encarregado da execução da política de proteção ambiental. Artigo 351. A lei instituirá normas para coibir a poluição sonora. Artigo 352. Nenhum padrão ambiental do município poderá ser menos restrito do que os padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde. Artigo 353. As empresas concessionárias do Serviço de Abastecimento Público de Águas deverão divulgar semestralmente relatório de monitoragem de água distribuída à população, a ser elaborado por instituição de reconhecida capacidade técnica científica. Parágrafo único. A monitoragem deverá incluir a avaliação dos parâmetros a ser definidos pelos órgãos estaduais de saúde e meio ambiente. Artigo 354. A municipalidade promoverá a associação entre os municípios situados na região dos lagos, a fim de discutir e executar projetos, atividades e soluções comuns à questão ambiental, inclusive a edição de normas legais em padrões semelhantes. Artigo 355. O poder público delimitará e regulará a utilização de bens de uso comum integrantes do seu patrimônio, não passíveis de concessão ou permissão de uso, com vistas à preservação do interesse turístico, paisagístico e ecológico.